Relato 1. O morador que nunca foi embora. Quando nos mudamos para aquela casa, eu acreditava que estávamos começando um novo capítulo da vida. Depois de anos morando em um apartamento pequeno, apertado, onde cada passo ecoava no corredor e o barulho dos vizinhos nunca deixava a gente descansar, finalmente tínhamos conquistado algo só nosso. Uma casa espaçosa, com quintal, porão e espaço suficiente para que cada um tivesse privacidade. A sensação era de conquista, como se aquele fosse o lugar onde nossa família poderia viver em paz por anos. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. O cheiro de tinta nova ainda impregnava as paredes, e cada móvel sendo colocado no lugar dava uma sensação de vitória. Mas junto com o encanto veio também algo estranho. Pequenos detalhes que no início achei que fossem descuido meu ou da minha esposa. Uma janela que eu tinha certeza de ter trancado, mas amanhecia aberta. Talheres fora do lugar. A porta do porão que eu não me lembrava de ter deixado destrancada. Coisas pequenas que qualquer pessoa facilmente justificaria como distração. A primeira vez que me senti realmente inquieto foi quando percebi que comida estava desaparecendo da geladeira. Não era algo grande, não era como se alguém tivesse levado tudo. Eram detalhes sutis. Um pedaço de queijo que sumia, uma fatia de bolo que parecia ter sido cortada às pressas, um copo de leite que eu não lembrava de ter tomado. Cheguei a desconfiar das crianças, mas os horários não batiam. E de certa forma, eu sabia que não era coisa deles. O cachorro foi quem primeiro demonstrou que algo não estava certo. Ele ficava encarando a porta do porão durante a noite, rosnando baixo, como se houvesse algo lá embaixo que só ele podia sentir. O olhar dele fixo para a escuridão me arrepiava. Passei algumas noites tentando ignorar, convencendo a mim mesmo de que poderia ser rato ou até cheiro de mofo. Mas havia algo na postura dele que não me deixava tranquilo. Numa madrugada, cansado de sentir aquele peso no peito, decidi descer ao porão. Peguei a lanterna e fui com o coração batendo forte. O ar lá embaixo estava diferente, mais quente e denso, como se tivesse sido respirado por alguém. Caminhei devagar, iluminando cada canto, até que vi algo que me fez gelar por inteiro. Atrás de uma pilha de caixas, havia um colchão improvisado, roupas amassadas, garrafas de água e embalagens de comida. Exatamente as mesmas que estavam sumindo da nossa geladeira. Senti meu estômago revirar. A primeira coisa que me veio à cabeça foi: alguém esteve vivendo aqui, debaixo do nosso teto, sem que soubéssemos. Subi correndo, acordei minha esposa e mostrei o que havia encontrado. O silêncio dela foi pior do que qualquer grito. Nós dois sabíamos o que aquilo significava. Enquanto dormíamos, enquanto deixávamos nossos filhos sozinhos em seus quartos, havia alguém morando conosco. Naquela noite, trancamos todas as portas e ligamos para a polícia. Quando chegaram, vasculharam o porão inteiro, mas não havia ninguém. Só os vestígios. Encontraram também um caderno surrado, com páginas rabiscadas de frases desconexas. Eles não sabem que estou aqui. Preciso ficar em silêncio até ser seguro sair. Essa casa agora também é minha. Os policiais tentaram nos acalmar, dizendo que provavelmente era alguém em situação de rua que tinha se escondido ali. Mas o medo de que ele pudesse voltar era maior do que qualquer explicação. E ele voltou. 2 dias depois, o cachorro começou a latir desesperadamente, como nunca antes. Olhei pela janela e vi uma sombra atravessando o quintal, indo direto para a entrada do porão. Liguei para a polícia de imediato, mas, até eles chegarem, eu e minha esposa ficamos trancados no quarto, tentando manter as crianças em silêncio, enquanto ouvíamos barulhos de passos pesados no andar de baixo. Era como se ele soubesse exatamente onde pisar. Dessa vez, a polícia chegou rápido. O homem foi pego em flagrante, já tentando abrir a porta do porão novamente. A imagem dele nunca saiu da minha mente. Magro, roupas sujas, olhos fundos, como alguém que não dormia há dias. Ele não parecia assustado por ter sido descoberto. Pelo contrário, parecia irritado por terem interrompido algo. Murmurava frases estranhas,
dizendo que a casa era dele antes e que ninguém poderia tirá-lo de lá. Quando o revistaram, encontraram uma faca enferrujada escondida entre as roupas. Aquilo fez meu corpo tremer. Não era apenas alguém querendo abrigo. Era alguém que tinha passado noites observando, ouvindo, talvez planejando. A polícia o levou algemado, e eu deveria ter sentido alívio. Mas no fundo, o que senti foi um vazio gelado. Descobrimos depois que o homem era conhecido da região. Já tinha tentado invadir outras casas, sempre aproveitando construções antigas ou lugares recém-vendidos. Ele era obcecado por se esconder em lugares ocupados, como se quisesse viver junto sem ser notado. Mesmo com ele preso, a sensação de invasão nunca desapareceu. Até hoje, quando desço ao porão, sinto um arrepio percorrer minha espinha. A ideia de que ele esteve ali, respirando o mesmo ar, caminhando pelos mesmos cômodos, enquanto acreditávamos estar seguros, me persegue como uma sombra. O pior não foi vê-lo ser levado pela polícia. O pior foi imaginar por quanto tempo ele nos observou sem que percebêssemos, e o que teria feito se não tivesse sido descoberto. Relato 2. A criança no jardim. A primeira noite naquela casa foi exaustiva. Havíamos passado o dia inteiro arrastando móveis, abrindo caixas e tentando dar algum sentido àquele novo lar. Quando deitei na cama, achei que teria um sono profundo. Mas por volta das 3 da manhã, despertei com um incômodo difícil de explicar. Era como se alguém me observasse. A sensação era tão intensa que levantei, ainda meio sonolento, e fui até a janela do quarto. Foi quando vi, no quintal, uma criança. Era um menino pequeno, talvez de 7 anos. Estava parado, de pés descalços sobre a grama molhada, vestindo roupas que pareciam antiquadas, como pijamas de flanela claros. Não se mexia, apenas me encarava. O coração disparou. Na mesma hora pensei que fosse algum vizinho perdido. Mas aquilo não fazia sentido. Quem deixaria uma criança sozinha, naquela hora da madrugada, no frio da noite? Corri para a sala, acendi as luzes e abri a porta dos fundos, disposto a verificar. Mas quando iluminei o jardim, ele já não estava lá. Apenas o vento balançava as folhas, e os cães da vizinhança latiam sem parar. Passei o resto da noite em claro, convencido de que havia imaginado tudo. No dia seguinte, ainda inquieto, aproveitei para conversar com os vizinhos. Perguntei de maneira casual se havia crianças pequenas na rua. Todos foram unânimes. Não. Alguns até riram, dizendo que a vizinhança era tranquila demais e que as famílias dali eram todas mais velhas. Voltei para casa desconfortável, tentando me convencer de que era apenas o cansaço da mudança. Na noite seguinte, porém, a situação piorou. Acordei novamente por volta das 3 da manhã, com o mesmo peso no peito. Dessa vez, antes de olhar pela janela, ouvi passos. Passos leves, ritmados, no quintal. Espiei pela fresta da cortina e vi o mesmo garoto. Ele não estava apenas parado. Corria em círculos, como se brincasse sozinho. Por um momento parecia até feliz, mas então, de repente, parou e levantou o rosto. Seus olhos se fixaram na janela, e um sorriso lento se abriu em sua boca. Não era o sorriso de uma criança inocente. Havia algo estranho, quase cruel naquele gesto. O pânico me paralisou. Fiquei imóvel até amanhecer. Na manhã seguinte, decidi investigar o quintal. Foi aí que encontrei. Na terra molhada, perto da porta dos fundos, estavam impressas pequenas pegadas descalças. Segui os rastros. Começavam no meio do jardim e iam até a porta, como se a criança tivesse vindo de lugar nenhum, direto para tentar entrar. Minha esposa não acreditava em nada disso. Disse que eu estava sugestionado, que era normal ouvir ruídos numa casa nova, que talvez fossem apenas animais. Mas eu sabia que não era. Passei a trancar todas as portas e janelas, revisar a casa antes de dormir, e mesmo assim, à mesma hora, o som voltava. Passos leves no quintal, risadinhas abafadas, e o pior, a maçaneta da porta dos fundos começava a girar lentamente, como se mãos pequenas tentassem abri-la. Uma noite, decidi enfrentar meu medo. Me armei de coragem,
Peguei a lanterna e fiquei de vigia na cozinha. Às 3h10, ouvi os passos. Quando acendi a lanterna de uma vez contra a janela, vi o garoto ali, parado, colado no vidro. O rosto estava pálido demais, os olhos fundos, e no pescoço havia uma marca escura, como se tivesse sido enforcado. Gritei, mas ele desapareceu instantaneamente, deixando apenas o vapor de sua respiração marcado no vidro. A partir desse dia, comecei a pesquisar a história da casa. Fui atrás de registros antigos, perguntei a vizinhos mais velhos, vasculhei arquivos na biblioteca municipal. Demorei semanas, mas encontrei o que temia. 20 anos antes, naquela mesma propriedade, morava uma família com um filho pequeno. O menino havia morrido tragicamente no quintal. Alguns diziam que fora um acidente, outros cochichavam sobre negligência. O fato registrado era simples. A criança foi encontrada enforcada na árvore dos fundos, com a corda ainda presa ao galho. Meu sangue gelou. Cada detalhe se encaixava. O sorriso estranho, o pescoço marcado, as pegadas que vinham sempre na direção da casa. Ele não estava apenas vagando por ali. Ele queria entrar. Queria companhia. Talvez quisesse que alguém compartilhasse do mesmo destino. Desde então, nunca mais dormi tranquilo. Todas as madrugadas, às 3h, acordo com a mesma sensação. Os cães latem, os passos começam, e eu já nem preciso olhar para saber. Ele está lá fora, esperando que um dia eu tenha coragem de abrir a porta. Ou talvez apenas paciência de esperar até que eu não resista mais. Relato 3. As caixas que não eram nossas. Eu sempre gostei de organizar a casa em silêncio, de madrugada. Depois da mudança, com tudo ainda pela metade, essa mania ficou mais forte. Havia uma sensação boa em abrir caixas, decidir o lugar das coisas, ver o espaço novo assumindo a nossa cara. Foi numa dessas madrugadas, com o relógio marcando pouco depois de 2, que resolvi subir ao sótão. A casa era antiga, mas tinha uma escada retrátil firme, daquelas que rangem como se reclamassem do peso de quem sobe. Levei comigo uma lanterna e um caderno onde anotava o que faltava organizar por cômodo. Eu não esperava encontrar nada, só queria guardar malas vazias e objetos pouco usados. O que encontrei, porém, não pertencia a nós. E, no fim das contas, talvez também não pertencesse a ninguém vivo. O sótão cheirava a madeira velha, cola seca e poeira. Levantei a clarabóia, deixei o ar frio entrar e iluminei o espaço com a lanterna. Foi quando vi as caixas. Eram 3, empilhadas de forma quase simétrica, como se alguém tivesse feito questão de colocar cada uma exatamente no mesmo alinhamento. Papel pardo, fita marrom bem esticada, cantos impecáveis. Na lateral da caixa de cima, havia um nome escrito a lápis, com caligrafia cuidadosa e antiga. E. Apenas isso. Uma letra, um ponto. Meu primeiro impulso foi pensar que a imobiliária havia esquecido de retirar coisas do antigo proprietário. Mas por que guardariam no sótão, bem arrumado, como se estivessem à espera de alguém específico para abrir? Com a ponta da chave, rompi a fita. O som do adesivo descolando da lateral pareceu alto demais naquele silêncio. Dentro encontrei fotografias. Não eram fotos modernas, e sim imagens impressas em papel grosso, algumas esmaecidas. Gente sorrindo em jardins, uma mulher com vestido claro na varanda, uma criança em um balanço de madeira. Nenhuma legenda. Embaixo do monte de fotos, havia um caderno com capa de tecido, preso por 2 fitas. O tecido destoava de tudo. Era vermelho, desbotado, mas ainda vivo o suficiente para chamar a atenção. Eu deveria ter fechado a caixa e descido, esperar o dia amanhecer e resolver isso com calma. Em vez disso, abri o caderno. As primeiras páginas estavam cheias de listas, rotinas de limpeza, horários de remédios, entradas e saídas de alguém. Depois, vieram as notas soltas, frases curtas, recados para E e C, sempre assim, iniciais. Não deixar a janela do quarto aberta. A luz do corredor deve ficar acesa até as 2h. Checar a fechadura do armário do sótão. Voltei para essa linha mais de uma vez. A fechadura do armário do sótão.
Eu não tinha visto armário algum quando entrei. Girei devagar a lanterna pelo espaço e então percebi. No canto mais escuro, escondida atrás de um pilar, havia uma estrutura de madeira do chão ao teto, com uma porta estreita e antiga, coberta pela mesma tinta da casa. A fechadura era de ferro, arranhada, e tinha uma marca recente de algo batendo. A porta estava fechada, não trancada. O detalhe do caderno me deixou inquieto. Por que alguém escreveria, muitas vezes, a necessidade de checar uma fechadura que nem chave tinha mais? Respirei fundo e dei um passo, depois outro. A madeira do sótão respondeu com um estalo oco. Encostei os dedos na maçaneta fria e apertei com cuidado. A porta não abriu. Estava presa, talvez por empeno. Apliquei um pouco mais de força e nesse exato momento ouvi embaixo, lá na cozinha, o som nítido de uma gaveta batendo. Congelei. Minha esposa dormia no quarto. Ninguém mais estava em casa. A lâmina de luz da lanterna tremeu na minha mão. Fiquei ali, imóvel, esperando. O silêncio voltou como se nada tivesse acontecido. A coragem, teimosa, continuou me cutucando. Voltei a puxar a porta, que cedeu um palmo. O cheiro que saiu de lá de dentro não era de mofo normal. Tinha algo de metal, de tecido guardado, de coisa que já foi usada demais. Iluminei o interior. Havia apenas prateleiras vazias, marcas na madeira onde algum objeto retangular tinha ficado por muito tempo, e no chão, um embrulho pequeno, do tamanho de um caderno enrolado em pano. Sem pensar, estendi a mão. O tecido estava áspero, amarelado. Desenrolei parte dele e vi outra vez uma capa de tecido vermelho, semelhante à do caderno das listas, mas sem fita. Abri. As páginas estavam quase todas em branco. Quase. Numa delas, no meio do caderno, havia uma frase escrita com lápis fraco. Não abra a porta depois do segundo toque. A letra era diferente da das listas, mais trêmula, menos controlada. O tempo no sótão parecia se alongar, como se eu estivesse ali há mais do que alguns minutos. Fechei tudo. Deixei o caderno de pano onde estava, fechei o armário e voltei às caixas. A segunda continha objetos pessoais, botões, 2 correntes baratas, uma fita de cabelo, um carrinho de metal, uma pequena chave que não parecia de porta, mais uma dúzia de fotografias, agora em ambientes internos, repetindo muito a sala que hoje é a nossa. Em 2 fotos reconheci o desenho do papel de parede da escada e um espelho com moldura escura que ainda está no corredor. Em ambas, ao fundo, havia uma porta idêntica à do armário do sótão. Foi então que ouvi o primeiro toque. Não veio do sótão. Veio da porta da frente da casa. Um toque único, seco, que não parecia batida de punho, mas o som do metal da aldrava contra a madeira. Pareceu absurda a ideia de alguém bater a porta naquela hora. Encostei a lanterna e desci os degraus devagar, tentando não arrastar os pés. O segundo toque veio quando eu pisava o último degrau. Idêntico ao primeiro, com a mesma calma de quem sabe exatamente que alguém está ouvindo. A frase no caderno correu por dentro da cabeça. Não abra a porta depois do segundo toque. Eu ri sem vontade. Era só coincidência. Eu podia estar alimentando paranoia. Ainda assim, fiquei parado no hall, a poucos passos da maçaneta. A madeira da casa, que até então parecia silenciosa, ganhava vida com o vento de madrugada. Minha mão chegou a encostar no metal frio quando algo dentro de mim mandou recuar. Dei um passo atrás, depois outro. Aos poucos, o silêncio reocupou o espaço. A casa inteira me ouvia. Voltei ao sótão para terminar o que comecei, ou pelo menos é o que eu quis acreditar. A terceira caixa era a mais pesada. Ao abrir, encontrei álbuns organizados com datas no canto. Anos agrupados, de forma obsessiva. As primeiras páginas mostravam festas, aniversários, Natal. Depois as imagens mudavam de humor. Menos gente, menos luz, mais sombra. Em algumas fotos, a mesma mulher de vestido claro que eu vira na caixa anterior aparecia sentada na beira da cama do quarto principal, o nosso. A expressão dela não tinha nada de festivo. Era uma concentração densa, como se ela estivesse ouvindo um som de que a câmera nunca poderia dar conta. Em 2 imagens quase idênticas,
Notei um detalhe que me fez fechar o álbum e respirar. Na moldura do espelho do corredor, uma sombra delineada no lugar onde a luz deveria estar uniforme. Eu já estava decidido a descer com tudo e ligar para a imobiliária quando ouvi passos no andar de baixo. Passos lentos, ritmados, cruzando a sala em direção ao hall, indo e voltando, parando sob a escada. O som era tão claro que precisei dizer meu próprio nome em voz baixa, como se isso me ancorasse ao presente. Minha esposa do quarto perguntou se eu estava mexendo em alguma coisa. Respondi que sim, que estava tudo bem, e a mentira me pesou na garganta. O relógio marcava 3h11. Foi nessa hora que a lanterna falhou por um segundo. O bastão de luz deu uma piscada curta, o bastante para mergulhar o sótão em uma sombra temporária. Voltei ao armário estreito e, por impulso, tentei abrir outra vez. Não cedeu. Toquei de novo nas marcas na madeira como se a textura me explicasse alguma coisa. Ao recuar, pisei em algo. Um envelope pardo, fino, preso ao chão por fita que perdera a aderência. Dentro, encontrei 3 chaves, todas pequenas, todas com marcas de uso. Uma delas, de bronze, tinha gravada a letra E. Hesitei. Levei-as comigo. Desci com as chaves no bolso e as caixas empurradas para o canto, prometendo a mim mesmo terminar a triagem de manhã e devolver tudo para quem quer que fosse o responsável. Antes de entrar no quarto, passei pelo corredor e encarei o espelho de moldura escura. A minha imagem parecia mais pálida, e eu culpei a lanterna. Atrás de mim, o corredor vazio devolvia o retângulo de sombra de sempre. Encostei a mão no vidro sem entender porquê, e o frio do espelho me atravessou. Voltei ao quarto, travei a porta, deitei sem dormir. Nos dias seguintes, decidi que conversaria com a vizinhança. Bati na porta do casal da esquina que mora ali há décadas. Quando mencionei o sótão e fotos antigas, a mulher apertou o avental com força. Disse que a família anterior era discreta, que a mulher de letras bonitas praticamente não saía e que o marido costumava vigiar a rua tarde da noite. Mencionou que às vezes barulhos de porta ocorriam na madrugada, mas que eram coisas de casa antiga. Perguntei o nome dela. A vizinha suspirou antes de responder. Elisa. E calou. Elisa. A letra E. Voltei para casa com uma intuição estranha. Subi outra vez ao sótão, agora com a luz do dia entrando pela claraboia. O armário estreito parecia menos ameaçador com o sol. Tentei a chave de bronze na fechadura de ferro, e para minha surpresa, serviu. A lingueta cedeu com um clique seco. Abri devagar. O interior era o mesmo. Prateleiras, marcas, o embrulho de pano no chão. Peguei o caderno vermelho que eu havia deixado. 2 páginas que jurava estarem em branco agora tinham marcas claras de grafite. Não eram frases, mas linhas, flechas, como um mapa rápido apontando 2 lugares. A parede do quarto principal, atrás da cabeceira, e o espelho do corredor. O grafite era recente, diferente da escrita antiga. Toquei com a polpa dos dedos. Sujou. Eu não tinha feito aquilo. Tranquei o armário de novo. Devolvi a chave ao bolso e desci decidido a provar para mim mesmo que tudo tinha explicação. Encostei a cama, afastei a cabeceira, inspecionei a parede em busca de fiações ou conduítes que pudessem justificar ruídos. Ao bater com os nós dos dedos, um tom oco revelou uma seção recortada. Empurrei com mais força. O pedaço cedeu como tampa. Lá dentro, encontrei apenas ar, poeira e nenhum mecanismo. Um espaço vazio, do tamanho de um travesseiro. Atrás de mim, no corredor, a madeira estalou com o peso de algo. Virei na mesma hora. Não havia ninguém. À noite, decidi testar a regra do caderno. Fiquei na sala, luzes apagadas, esperando. Às 23h58, o primeiro toque. Às 00h02, o segundo. O terceiro não veio. Em vez dele, surgiu um arranhar lento na parte baixa da porta, como se unhas de alguém muito paciente marcassem um compasso. Eu recuei para o meio da sala, e foi quando o interfone interno da casa, um equipamento antigo que ligava cozinha, quarto e sótão, chiou por um segundo e liberou um sopro de estática. Nunca tínhamos usado aquilo. A voz que veio depois não era nítida, mas o suficiente para moldar uma frase. Não deixe entrar.
Fui até a parede, tirei o plugue da tomada do interfone. O chiado cessou. O arranhar também. Dormimos com a luz acesa. Pela manhã, minha esposa brigou comigo por eu ter levado tanta coisa do sótão para o quarto. Isso não é nosso, ela disse, apontando para o álbum na cômoda. Respondi que devolveríamos tudo e que ia ligar para a administradora. No caminho até a sala, passei pelo espelho e parei. Havia uma impressão de dedos na borda da moldura, no alto, como se alguém mais alto do que eu tivesse segurado ali. Subi numa cadeira e passei um pano. A marca reapareceu horas depois. A administradora veio, olhou as caixas, fotografou tudo. Prometeu procurar os responsáveis legais. Perguntei sobre a família anterior. Ela folheou rapidamente um fichário e falou sem emoção. A proprietária faleceu. Sem herdeiros diretos. Processo em andamento. Pedi o sobrenome, ela disse. O mesmo da etiqueta parda no lado oposto à letra E. Não sei explicar por que aquilo foi a confirmação que eu não queria. Decidimos tirar as caixas do sótão e deixá-las no escritório, como se reduzir a altura delas diminuísse o poder que exerciam sobre a casa. Naquela noite a casa ficou mais leve. As batidas cessaram. Às 3 da manhã chegaram quase normais. Quase. Eu acordei com a impressão de que havia alguém no corredor. Fiquei deitado, ouvindo. Nada. Levantei sem acender a luz, espreitei pela fresta da porta do quarto. O espelho refletia um retângulo de escuridão, e por um instante curtíssimo, juraria que vi uma figura passar diante dele sem projetar sombra no chão. Pisquei. O retângulo continuava lá, inocente, refletindo somente o que eu já conhecia. No dia seguinte, a administradora ligou. Tinha encontrado um parente distante que não quis se envolver e autorizou que eu descartasse o que não me interessasse. Fiquei com as chaves pequenas e o caderno de tecido, por algum motivo que não consigo explicar. O resto eu guardei de volta nas caixas e levei de novo ao sótão, empilhadas como antes, fita marrom esticada. Fiz isso não por respeito, mas por entender que a casa, às vezes, exige que as coisas voltem ao lugar. Desde então, estabeleci minha própria regra. Não abro a porta após o segundo toque. Não deixo a luz do corredor apagar antes das 2, e quando o estalo da parede do quarto anuncia a madrugada, viro para o lado e conto minha respiração até o sono vencer. Eu poderia ter vendido a casa, poderia ter fechado o sótão para sempre. Em vez disso, aceitei algo que nenhum documento ensina. Algumas histórias não são para ser resolvidas. São para ser mantidas no nível exato de distância que permite que a vida continue. Às vezes, no entanto, eu quebro minha regra por descuido. Ontem à noite, por exemplo, esqueci a luz do corredor apagada. Acordei com 2 toques, um intervalo longo e o arranhar. Não abri. Pela manhã, a marca de dedos no espelho tinha dobrado de tamanho, como se mãos maiores tivessem segurado a moldura por mais tempo. Passei o pano. Manchou de grafite fraco. O mesmo grafite das páginas em branco que, quando releio, parecem ganhar frases novas. Talvez eu esteja sugerindo coisas à minha mente. Talvez a casa esteja me sugerindo outra história. O certo é que, desde que encontrei as caixas que não eram nossas, a casa deixou claro que também não é só nossa. E eu aprendi a conviver com isso, com a lanterna ao alcance, a chave de bronze no bolso e o ouvido atento ao terceiro toque que, quando vier, eu espero ter coragem de ignorar. Relato 4. O vizinho que avisava demais. Quando me mudei para minha nova casa, pensei que finalmente teria um pouco de sossego. Era uma rua calma, sem muito movimento, perfeita para recomeçar depois de um divórcio conturbado. Os vizinhos pareciam simpáticos, sempre dando bom dia, exceto um homem que morava na casa ao lado. Um senhor magro, sempre de boné, que parecia me observar de longe. Na primeira semana, ele se aproximou enquanto eu descarregava caixas do carro. Falou de forma seca, sem se apresentar. Você não deve abrir a porta depois da meia-noite. Nunca. Eu sorri, tentando levar na brincadeira, mas ele não sorriu de volta. Apenas repetiu o aviso, virou as costas e entrou em casa. Aquilo me deixou desconfortável, mas achei que fosse apenas mania de velho rabugento.
Nas noites seguintes, comecei a notar pequenos ruídos vindos do lado de fora. A princípio, pensei que fossem gatos ou o vento, mas havia algo estranho. Os barulhos aconteciam sempre por volta de meia-noite. Um arrastar na calçada, passos lentos na frente da porta, a maçaneta que parecia vibrar levemente, como se alguém estivesse testando. Na terceira noite, me lembrei do aviso do vizinho. Fiquei sentado na sala com as luzes apagadas olhando para a porta. Às 0003, ouvi claramente o som de alguém tentando girar a maçaneta. Fiquei paralisado, sem coragem de me mover. O trinco tremeu por alguns segundos, e depois silêncio. Quando ganhei coragem para abrir a porta, não havia ninguém. Apenas a rua deserta, iluminada pelo poste. No dia seguinte, decidi falar com o vizinho. Perguntei se ele já havia visto alguém rondando a vizinhança. Ele me olhou sério e disse apenas: "Eu avisei. Depois da meia-noite não abra. Eles não gostam de ser vistos." Antes que eu pudesse perguntar mais, ele entrou e bateu a porta. A forma como disse "eles" me deixou intrigado. Quem eram esses eles? Tentei seguir minha vida, mas a cada noite a situação piorava. O som de passos se tornava mais nítido, sempre parando diante da minha porta. Certa madrugada, ouvi um arranhar lento, como unhas raspando na madeira. Meu coração disparava, e eu me perguntava se não era apenas minha mente me pregando peças. Uma noite, decidi que precisava ver com os meus próprios olhos. Esperei até que o relógio marcasse 23h59 e fiquei de pé na sala, luzes apagadas. Às 0002, os passos começaram. Lentos, pesados, até pararem exatamente diante da porta. A maçaneta girou para baixo, mas a tranca segurou. Meu instinto me mandava ficar quieto, mas minha curiosidade venceu. Corri até a janela da sala e abri uma fresta da cortina para espiar. Foi então que vi. Havia uma figura parada diante da minha porta. Não sei se era homem ou mulher porque estava imóvel, com o rosto coberto pela sombra do capuz. O que me gelou o sangue foi a forma como o corpo estava inclinado, como se a cabeça estivesse próxima demais da porta, ouvindo, esperando qualquer sinal de movimento. Voltei para trás da cortina, prendendo a respiração. Minutos depois, quando arrisquei olhar novamente, a calçada estava vazia. Contei ao vizinho no dia seguinte. Ele não demonstrou surpresa, apenas disse: "Agora você já sabe. Tranque tudo e nunca responda, não importa o que ouça." Perguntei se eram ladrões, mas ele apenas murmurou: "Pior." Naquela noite, dormi no sofá com todas as luzes acesas. Às 0005, ouvi algo que nunca esquecerei. Uma voz do lado de fora, baixa, quase sussurrada, mas clara o suficiente. "Eu sei que você está aí." Fiquei petrificado, cada músculo em tensão. A voz repetiu mais próxima, como se estivesse colada à porta: "Abre." O som da maçaneta tremendo acompanhou o sussurro. Não abri. Não me mexi. Depois de alguns minutos que pareceram horas, o silêncio voltou. No dia seguinte, comprei câmeras de segurança e instalei uma na entrada. Quando verifiquei a gravação da madrugada, senti um frio percorrer minha espinha. Às 0002, exatamente no horário, a câmera registrou alguém parado diante da porta. A figura tinha o rosto coberto, mas havia algo errado. A pessoa parecia estática, como uma fotografia. Não respirava, não se movia, mas estava lá. Aos poucos a imagem ficou distorcida, como se houvesse interferência. E então sumiu. Desde então, nunca mais consegui dormir tranquilo. Todas as noites a mesma rotina. Passos, arranhões, a maçaneta vibrando. O vizinho continua repetindo seu aviso, mas nunca explica. Eu sigo a orientação dele porque uma coisa eu aprendi: quem está do lado de fora não bate para entrar. Espera que você abra por vontade própria. E cada vez que escuto a voz baixinha pedindo para abrir, sinto que, se eu ceder, não vou sair dali para contar o que aconteceu. Relato 5. O quarto que nunca silenciava. Quando eu e minha esposa finalmente compramos a nossa primeira casa, a sensação era de conquista. Depois de anos de aluguel, sacrifícios e aperto financeiro, tínhamos algo que era só nosso.
Era uma casa antiga, mas bem conservada, com um quintal amplo e um quarto principal enorme, perfeito para nós. Os primeiros dias foram de pura empolgação. Móveis novos, cheiro de tinta fresca, planos para o futuro. Mas a empolgação logo deu lugar a algo que eu jamais poderia imaginar. Na primeira noite, ainda entre caixas espalhadas, decidimos dormir no quarto principal. Estranhamos um pouco o piso de madeira rangendo, mas pensamos ser normal em casas antigas. A madrugada avançou tranquila até que, por volta das 3 da manhã, ouvimos o que parecia ser uma batida seca na parede, como se alguém tivesse dado um soco de leve do outro lado. O detalhe é que não havia outro cômodo ali, apenas a parte externa da casa. Tentamos ignorar, mas a cada noite o barulho voltava. Primeiro eram estalos, depois passos lentos, bem definidos, como se alguém caminhasse de um lado a outro do quarto, apesar de estarmos deitados e imóveis. Minha esposa chegou a perguntar se eu estava andando à noite sem lembrar. Mas eu sabia que não era isso. Havia algo naquele quarto que se recusava a silenciar. Com o tempo, os ruídos evoluíram. Não eram mais apenas passos ou batidas. Uma madrugada, ouvimos claramente o som de algo arrastando no chão, como se fosse um móvel pesado sendo deslocado. Corremos para acender a luz, mas tudo estava no lugar. O ar parecia mais frio, e a sensação era de que havíamos interrompido alguma coisa. Começamos a desconfiar que a casa poderia ter algum histórico estranho. Perguntamos a vizinhos, mas eles apenas diziam que a casa ficara muito tempo vazia. Alguns até desviavam o olhar quando eu insistia no assunto. Isso só aumentava a paranoia, porque ninguém falava abertamente sobre os antigos moradores. Na terceira semana, minha esposa jurou ouvir gemidos abafados durante a madrugada. Achei que fosse fruto da tensão, mas naquela mesma noite ouvi o mesmo. Um som baixo, quase sufocado, vindo da parede perto da cabeceira da cama. Era impossível dormir. A cada ruído, sentíamos como se alguém estivesse conosco, dividindo aquele quarto. Chegamos a cogitar mudar o quarto de dormir, mas havia algo mais profundo, como se abandonar aquele espaço fosse ceder a algo que não entendíamos. Foi nesse ponto que decidi investigar. Uma madrugada, armado com uma lanterna, fiquei sentado no quarto, observando. A casa estava em silêncio absoluto. Às 3h15 da manhã, o som começou. Passos lentos, batidas secas, gemidos que pareciam mais próximos do que nunca. Apontei a lanterna para o guarda-roupa e, nesse instante, ouvi claramente uma pancada vinda de dentro dele. Meu coração disparou. Abri as portas com força, mas não havia nada além das roupas ainda por organizar. Foi então que notei algo estranho. No fundo do armário, a madeira tinha marcas, como se alguém tivesse arranhado por dentro, tentando sair. Depois daquela noite, tudo mudou. O quarto parecia ganhar vida própria. A cada vez que tentávamos dormir ali, os sons ficavam mais intensos, como se estivessem reagindo à nossa presença. Chegamos a passar algumas noites no quarto de hóspedes só para descansar, mas sempre acordávamos com a sensação de que alguém estava nos observando do corredor. Um dia, vencido pela curiosidade e pelo medo, decidi inspecionar a parede ao lado da cama, de onde vinham os sons. Ao bater levemente, percebi que havia um espaço oco. Contratei um pedreiro para verificar, sem entrar em detalhes sobre o motivo. Quando ele abriu parte da parede, encontramos algo que me gelou por completo. Uma cavidade pequena, como se fosse um espaço improvisado, e dentro dela, objetos antigos, sapatos infantis, uma boneca quebrada e uma corrente enferrujada. O pedreiro, desconfortável, parou o serviço. Ele disse que não queria continuar mexendo naquilo. Eu e minha esposa guardamos os objetos sem saber exatamente o que fazer. Mas naquela noite, os sons se intensificaram como nunca. Era como se tivéssemos despertado algo que estava adormecido ali. Tentamos dormir em outro quarto de vez, mas mesmo assim, parecia que os ruídos nos seguiam. O silêncio absoluto nunca mais voltou. O quarto principal, que deveria ser o coração da nossa casa, se tornou um lugar proibido. Fechamos a porta e deixamos como estava. Até hoje,
Evitamos passar por ali depois que escurece. E eu confesso, cada vez que cruzo o corredor à noite, sinto a mesma coisa. Uma presença quieta, invisível, mas atenta, esperando que um dia alguém volte a dormir naquele quarto. Porque de alguma forma, tenho a certeza de que ele nunca estará vazio de verdade. Final. Esses relatos mostram que mudar de casa pode não significar apenas um recomeço. Às vezes, as paredes que deveriam trazer proteção escondem segredos que jamais deveriam ser descobertos. O verdadeiro terror pode estar dentro do lugar onde você acredita estar seguro. Se essas histórias fizeram você pensar 2 vezes antes de se mudar, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Pode ser o aviso que alguém precisa antes de escolher a próxima casa. Aqui, cada relato é mais do que uma experiência. É um lembrete de que algumas portas, uma vez abertas, nunca mais podem ser fechadas. Inscreva-se, se tiver coragem.